Fala galera digital, meu nome é Marcelo Correia e eu sou da agência de marketing Lideração. E nós estamos no último episódio da segunda temporada do Pode Decolar. E eu não podia fechar melhor essa temporada com dois profissionais, amigos, queridos, que eu sou apaixonado, fã, dois profissionais do alto nível, do mais alto nível, de dois setores que me encantam muito. A engenharia civil e a arquitetura. E eu tô aqui com os meus amigos Laércio e Andréia, da Avatar Construtora. E quero agradecer a vinda de vocês. Até que enfim, né, amigos? Não, muito bom. Quando a gente recebeu esse convite, a gente... Vamos correr, que a gente tem que ver o Marcelo. Pô, que bacana. A gente só conversa pela digital. Muita coisa digitalmente, né? Então a gente tem que falar aqui, né? No ao vivo, né? A gente falou agora que a gente se encontrou aqui no backstage, né? Que a gente parece que a gente se fala, se vê toda semana. Toda hora. Em função dessa conexão digital, né? Exatamente. Vocês postam, eu comento, eu pergunto, e eu posto, vocês fazem isso, mas de maneira digital, né? Acaba que a gente precisa voltar à moda um pouquinho à moda antiga. Sim, a gente voltar a ter esse engajamento de voltar a se falar e olhar olho por olho, né? Eu estava falando com um convidado, né, que nós gravamos agora há pouco, sobre o objetivo do marketing, da publicidade, das marcas, como que as marcas, o que elas querem com o seu público-alvo, né, independente do segmento. Né? E tem um papa aí, um cara que se diz muito fera do marketing, que ele só vive falando, não, é conexões. Eu falei, cara, não é só isso. E eu debatendo com ele, ele falou assim, mas o que é pra você se não for conexões? Eu falei, cara, ninguém acorda de manhã para comprar alguma coisa. Ninguém acorda de manhã e fala assim, pô, eu vou contratar a Avatar para construir uma casa. Ela acorda para ver um vídeo que o Laércio e a Andréia postam e emocionam. Ela toca o coração dela. Puxa a vontade desperta, a vontade né? de reformar a sua aí. casa. Então, o que as marcas querem, eu estava falando com um professor de publicidade, inclusive que está aqui, o Daniel Alpels, eu disse... O que as marcas querem é emocionar. Elas precisam emocionar quem está do outro lado. É se identificar, talvez, com a gente, né? Mostrar que a gente é uma pessoa igual a pessoa que está assistindo o vídeo. Perfeito. Né? A humanização. A gente faz questão de humanizar. Porque... deixa que eu cuido do seu perfil, eu coloco uma fotinho um dia. Não, eu quero ser real. Sabe? Eu quero postar o que é real, o que a gente vive. Né? Porque eu acho que é isso que o pessoal quer ver. Né? É isso que não é um Instagram que alcança. Pelo menos eu entendo isso. O dia a dia ele é muito importante, né, para poder mostrar isso, né? Ele mostra que a gente está fazendo, né? Entrega. Entrou de manhã, está fazendo não sei o que, de tarde está fazendo outra coisa. A marca existe, a marca é conduzida por pessoas, por profissionais, com seus defeitos, mas com muito mais qualidades, né? Sim, que pode gaguejar na frente da câmera, que é o defeito que ela precisa, né? Mas a qualidade que é a entrega da obra. Né? Deixa eu contextualizar para você que está assistindo, que não conhece o Laércio nem a Andréia. Tem muitos motivos para eles estarem aqui hoje, né? Pelo que eu já citei, eu sou fã do trabalho deles, eles são amigos, viraram amigos, foram alunos, né, de um curso que eu promovi junto com a Vanessa Fraga, que vai estar aqui recente, e eles também participaram desse projeto 3Ts, que é um projeto que é um livro, mas ele começou com um simpósio, começou com um curso, começou com uma palestra. E eles foram um dos primeiros a adquirirem, a participarem. E o 3Ts, né, foi o divisor de águas. É onde eu queria chegar, a gente falando da emoção, do conteúdo, que você antigamente, Andréia, você tinha resistência, né? O Laércio também. A gente viu os conteúdos da Avatar Construtora, que é a empresa que eles representam, a super empresa que eles comandam, e antes da pandemia a gente não via vocês. A gente Como não é que foi esse Instagram, Marcelo, não antes da pandemia. Era Facebook ainda. Isso, era Facebook, não tinha site. Não tinha nada. Tinha Só site. E uma vez a Vanessa me perguntou assim, olha, uma amiga que quer ver o Instagram de vocês.
Eu falei assim, a gente não tem Instagram. Era então, só o pessoal. Vocês digitalmente praticamente não existiam. Era o boca a boca. Nessa época. Então, aí vamos voltar, o boca a boca. Então, a Avatar, ela cresceu, né? Ela se tornou essa potência, se tornou essa empresa de grande valia. Depois do 3T. Olha só. Depois não tem, né? Ela tinha o boca a boca, né? Tinha o boca a boca. Mas não o boca a boca digital, né? Não, que é esse daí que a gente tem, que a gente mostra no nosso dia a dia. Né? Eu não tenho nem o que falar do que era a gente. A3T e D3T. Que legal. Não tenho como falar, bacana, porque hoje, assim, tem um fato muito engraçado que eu falei, vou contar. A gente estava atravessando a rua, eu e ele, indo pra praia de biquíni, roupa de banho. Aí tinha um casal sentado no quiosque e gritou assim pra gente, Avatar? Eu falei assim, gente, eu sou uma celebridade, não é possível. Aí, que legal, que foi engraçado, eu olhei assim, sabe? Eu falei assim, um dia eu vou construir minha casa com vocês. Eu já tenho terreno e eu sigo vocês. E eu falei, cara, que poder é esse? Né? De alcance. O cara assiste a gente, a tudo que a gente posta, e ele já tem o terreno, ele ainda não contratou a gente, mas ele alimenta aquele sonho. Olha só. Essa é a essência do marketing. É incrível. Vocês alcançaram, né, o objetivo que toda agência ou todo profissional de marketing deseja. É incrível, Marcelo. Que é entrar no coração do cliente, que ele não vai comprar na hora. Não vai. Mas ele estar no coração dele, ele vai desejar a marca. A Casa de Vassouras, o cliente mora no Canadá. Olha. Ele segue a gente há 2 anos. Que bacana. Há 2 anos ele segue a gente. Então, assim, de lá ele ficou investigando a gente. Né? Vendo, olha, eles fazem, eles entregam. Ele vê o Google. E hoje ele vê, né, a obra acontecendo. E ele fala que ele quer dar um depoimento. A mãe dele está fazendo uma música pra gente. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ele está construindo para a mãe. Né, um presente que eles estão dando para a mãe. Ele mora no Canadá. Absurdo. Isso aí é um momento histórico Tem na Avatar. Ver. Aí né? eu fui comprar os pisos de azulejo para ela, ela já tinha um trechinho da música. Eu fiz uma música para minha casa. Eu falei, caraca. Gente, calma aí. Eu sigo eles, mas vocês, de repente, não seguem. Qual é o endereço da Avatar? Fala pra galera. Do Instagram. Construtora Avatar. Construtora Avatar. Então coloca aí no seu Instagram, Avatar. Então segue agora e já se depara com conteúdo mais do que autêntico, mais do que original do Laércio e da Andréia. Mais real. Andréia do que Laércio, mas Laércio também tá meio saidinho. Tá apareço mais, né? Principalmente do início da obra, é o momento que você... É o momento que eu acho que eu mais apareço, né? Porque, tipo assim, toda essa parte de projeto, né, de concepção da obra, né, passa muito pela cabeça dela. Então, esse relacionamento com o cliente é maior com ela. Né? Aí depois, na hora que a gente começa a obra, então eu começo aí mais, eu sou mais obra, né? A prospecção é a Andréia e atendimento é a Andréia, ou é sempre vocês dois? Os dois. Os dois. Mas o primeiro contato dessa jornada de descoberta do cliente. Eu quero uma construtora. Mais é o Laércio. Mas sou eu. Entendi. Então porque você aponta da chega mais fica no celular dele. Né? Então, na hora que ele chega para mim, eu começo a trabalhar e a gente começa aí eu começo a jogar para ela, né, a partir do momento que a gente vê que tem uma vontade de se fazer mesmo. Existe um possível cliente ali. E ali o cliente ele vai mostrar, né, pra gente o que ele quer. A concepção, aí a ideia. Depois a ideia concepção é com vocês, ela, né? Aí já passa para mim. Porque é ela que vai trabalhar o projeto em si, né, a ideia do cliente. Então vamos contextualizar novamente. Quem é quem na Avatar? Eu sou a arquiteta responsável pelos projetos arquitetônicos, a parte de design, a gente tem um diferencial que a gente vai com o cliente na loja de iluminação escolher cada lustre, cada fita de LED, a gente vai na loja de acabamentos para escolher torneira, aí revestimento. Essa parte toda é ela. Isso tudo é comigo. Então a gente tem esse diferencial de ir com cada um. Isso é um baita diferencial. Com cada um. É sábado, porque domingo, é o momento mais inseguro do cliente. Você mais que eu compro, vai funcionar, eles vão reclamar, vão trocar. Porque depois que você comprou um revestimento, você colocou ele no lugar ali, como é que você vai arrancar ele de novo, né? Eu tenho vivência, né? Eu tenho a vivência não só da arquitetura, mas da dona de casa. Né? Eu sei o que é prático, né? Porque eu também faço casa, vendo, moro, né? Então eu sei, eu consigo aconselhar.
né? Não, isso aqui suja muito, isso aqui é fácil de limpar, que é o que todo mundo quer. Né? Beleza aliada. Você se identifica muito com o teu cliente. Essa minha percepção como público, eu vejo, eu sinto que você está apaixonada pelo projeto quando está com o cliente. Eu gosto do que eu sinto essa paixão, esse amor, esse cuidadozelo de vocês. Exatamente. Eu enxergo quando isso, é muito bacana. eu mando o projeto e o cliente para mim, sexta-feira, virou para mim e falou assim, foi essa semana, né? Eu estou vendo a maquete, olhando e não consegui ver defeito, mas me deu uma felicidade. É o gol, né? Sabe? É o gol de letra. Bom, né? acertei assim de cara, sabe? Então é muito bacana, muito gostoso. E o Laércio é quem na Avatar? Eu sou mais obra, né? Porque aí eu comando as equipes, né? Eu busco os empreiteiros, faço relações de material, né? Então, quer dizer, tem um monte de coisa que a gente faz que é para poder a obra andar. É o psicólogo, né? Também, um pouco psicólogo, porque tem que ficar, né? Lá com empreiteiro, com ajudante. Eu acho que a parte mais chata. Eu pego a parte mais assim, bonita. Entendeu? Parte, tipo assim, aquela mais fácil. A gente né, não vive sem eles, né? Na verdade, quando eu falo consultora Avatar, né, somos nós. Mas eu tenho mais uma equipe maravilhosa. 15, né, pelo menos, né, cabeças embaixo, que são o pessoal de obra, parceria. Né? Então, aquela parceria de obra. Então, sem eles, a consultora Avatar também não seria ninguém. Não seria nada. Perfeito. Né? Então, são pessoas, assim, que a gente carrega aqui mesmo no coração, porque mesmo. São pessoas que trazem pra gente, né, o resultado que a gente entrega. Então, quer dizer, a gente entrega para eles um papel, e daqui a pouco eles estão trazendo uma obra, lógico, com a supervisão nossa, com tudo nosso, né? Eles adquirem a forma da gente trabalhar, né? Então a gente vai passando isso tudo para eles. O orgulho deles muito legal também de estar junto da gente. É muito bacana você falar, porque aquilo ninguém faz nada sozinho. Não, é uma equipe. Nenhum segmento. A gente não é nada sem nada sem. E o que começou com muito trabalho, com muito talento, muita dedicação de vocês nessa prospecção com o cliente, se lá na ponta não virar também, ou não entender a essência, o propósito. Exatamente. Né? Exatamente. E então, vocês têm um time muito bacana, maravilhoso, né? Que legal. É difícil encontrar mão de obra. Tem pessoas, Marcelo, que trabalham com a gente há 21 anos, cara. Caramba, família. Família de deixar, de dormir em casa, na minha casa. Né? Então, são pessoas que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sabendo que ele tem família. E ele confia na gente. E confia na gente que logo depois de terminar aquela obra, vai ter outra. Né? A gente corre atrás para isso. Ele não vai para a rua procurar não deixe acontecer nem da gente perdê-los, né? Porque seria ruim também, né? Mas deles terem a confiança que a gente vai ter outra obra para eles. E como é que vocês conseguem, tendo projetos tão assim, amplos, né? Vocês têm em Niterói, depois vocês têm em Vassoura, eu tinha comentado. Teresópolis. Eu vejo que vocês têm na Serra também, eu acompanho, sim, né? Sim. Como é que vocês conseguem juntar esses times bons assim em Eles lugares... vão aonde a gente fala. Olha que legal isso. A disponibilidade deles é maravilhosa. Tem que ser muito bom para que a gente... Para que acompanhe, né? É uma responsabilidade muito grande. A gente fez uma obra na Bahia, cara. A gente fez uma obra na Bahia. A gente ia de avião para a Bahia para poder fazer a supervisão da obra. Gente, tem que ser muito bom. A cliente construiu com a gente em Niterói e resolveu largar tudo e ir para a Bahia. Só que ela tinha uma condição. Só se vocês forem fazer a obra. Aí eu falei, Patrícia, não tem jeito. Ela assim, eu pago por isso. Falei, então tá bom, vamos fazer turismo na Bahia. Maravilha. Aí ela já comprava as passagens, tudo, e a gente fez. Isso reflete um pouquinho do que a gente estava conversando anteriormente, quando a gente fala de competitividade, né, de mercado. Sim, o mercado está saturado, tem muita gente fazendo o que eu faço, tem muita gente, eu escuto muito isso em muitos profissionais, mas eu falo assim, cara, ninguém vai fazer como você faz. Então se agarre nisso, né? Tem muita gente fazendo a mesma coisa, tem muita gente oferecendo o mesmo serviço, de repente até mais barato, mais caro, não importa, mas tá aí a prova. Então, na Bahia não tem empresas de engenharia, não tem. Tem que ter, então, algo especial, algo único, algo exclusivo. Eu acho que as marcas
principalmente marcas assim de médio a grande porte, né? Elas precisam investir nesse diferencial, elas precisam investir naquilo que você sabe que vocês são bons, né? Porque não é todo mundo, não é toda empresa que tem profissionais que acompanham obras. A gente tem um supervisor que ajuda, a gente tem uma compradora também. Então, quando a gente vai oferecer o serviço para o cliente, a gente não é só um empreiteiro, um engenheiro, não, a gente é uma equipe. Né? Então, a gente tem o nosso supervisor, que é maravilhoso, que ele é o nosso olho, a nossa mão. Ele hoje está lá em Teresópolis ajudando. A gente tem uma compradora que corre preço, sabe? Seria os olhos de vocês quando vocês não estão. Não dá para vocês multiplicarem, né? Não dá para multiplicar. Então, é o diferencial, né? A gente considera a equipe também o diferencial. Essa equipe administrativa, né, que a gente fala, que tem a parte administrativa, que seria a gente, né, com essa equipe, né, e essa parte de campo, né, que é a parte dos empreiteiros, né, que também tem a equipe deles, né, porque cada um tem a sua equipe, né. Movimenta muito. Então, quando a gente vê, a gente tem aí mais de 50 pessoas movimentando, sabe, né. É bacana as pessoas. É bacana você ver isso, né. A esposa do empreiteiro agradecer a gente, o filho do empreiteiro agradecer. Na hora que a esposa do são empreiteiro só 50 pessoas, 50 famílias. 50 famílias. Legal, você está gerando ali uma oportunidade para... É muito bonito. Deixa eu te perguntar uma curiosidade minha, sempre quando eu olhando vocês trabalhando junto, é um casal, vocês são casados, marido e mulher, e ele é engenheiro e ela é arquiteta. E o que eu mais escuto às vezes desse mercado é que há uma resistência, né? O arquiteto ele viaja na maionese, o engenheiro não resiste a ideias mirabolantes. Isso, né? Aí a gente está falando de um casal. Mas eu acho eu tenho um ligeiro diferencial, que eu primeiro cursei engenharia civil. Que maravilha. Então a gente fez faculdade junto. Eu primeiro cursei, porque o meu sonho era ser arquiteta. Mas na época, em Juiz de Fora, a UFJF ela não tinha arquitetura, ela tinha engenharia civil e os meus pais não podiam pagar para mim uma faculdade fora. E aí meu pai disse, ou você faz engenharia e adquire um conhecimento e depois você estuda por conta, ou eu não tenho condição de te mandar para Belo Horizonte. Falei, pai, vou fazer engenharia civil, que é mais federal. E aí eu fiz, conheci o marido lá, né, também. Onde, olha só, levei o marido. Você vê que o destino, né? Deus é bom demais. É verdade. Encaixar. Então eu fiz engenharia civil e aí eu comecei a me especializar em arquitetura, porque aí a arquitetura foi implantada na federal. Então eu pude puxar as matérias da arquitetura e sair no meu diploma engenheira civil, com ênfase em arquitetura. Então, bacana. Eu não sou formada em arquitetura. Eu tenho no diploma 25% das matérias de arquitetura. Se fosse uma especialização. Tipo uma especialização. Então, exatamente. Eu hoje, quando eu projeto, eu não viajo tanto, porque eu sei que a estrutura vai ser complicada. Eu viajo. É uma grande vantagem. Porque eu dou as minhas viajadas, economia, né? mas eu preciso pensar na estrutura. Eu não posso jogar uma coisa que é inviável de construir. Como criar, sempre inovar, sempre criar tendência? Você é uma profissional, né? O Laércio são profissionais que vamos testar isso aqui ou não? Vocês vão muito naquilo que o cliente... Não, como é que é esse processo de criação, de desenho? Algumas coisas porque eu vou observando uma certa tendência, porque assim, eu vim da casa de madeira. Né? Então era aquela coisa de bonequinha. Esse é um ponto bacana falar, né? A gente primeiro fazia muita madeira, né? Então a consultora Avatar, ela veio de uma outra empresa, né? Que a gente representava uma casa de madeira, né? A pré-casa. E aí a gente, no momento, a gente falou assim, não, vamos começar a construir alvenaria. Porque aí a gente viu a necessidade. A consultora mas dificuldade ou não dificuldade? Aí é um leigo perguntando. Na verdade, o processo é o mesmo. A madeira ficou muito cara. Né? Madeira maciça, né? Madeira muito cara, né? Então é complicado a sustentabilidade, né? Então, quer dizer, acaba que o material madeira, né? Ele é muito complicado da gente trabalhar hoje. Então, ele ficou, assim, exorbitante. E vocês faziam lá em Minas ou não, aqui no Rio? Região serrana toda. Sempre foi Rio? Foi aqui. Vocês se formaram em Minas, são de Minas. Sim. Mas vieram... Mas a gente veio para cá, na verdade, há 23 anos. Transferido pela empresa. Pela empresa de madeira. E viraram cariocas. Aí viramos.
Hoje nós somos cariocas, praticamente. O uai não vai sair nunca, daqui, né? Eu não saio verdade, daqui. Eu não vejo o sotaque de vocês assim, só quando a gente está conversando. A gente convive com o pessoal daqui. Né? Mas a gente gosta de só passar 15 dias lá, não, se passar comendo pão de queijo. A gente não perde as raízes. Que bacana. Mas esse processo eu consigo pensar, né, na estrutura. E às vezes ele fala, nossa, mas esse aqui você carregou na mão, tá difícil de calcular. Às vezes fica meio difícil pro meu lado, né? Sim, porque a parte de cálculo e de ferragem, de tudo, sou eu que faço, né? Aí eu falo assim, André, você tá inspirado. Você deu uma ele rabiada fala, aí. Dessa vez você deu uma... Você deu uma bagunçada comigo, né? Às vezes acontece. Desafiador, né? Acontece. Legal. Acontece. E me diz uma coisa, esse mercado, né, na era digital, na era da comunicação digital, a gente falou que antigamente vocês prospectavam, vocês davam visibilidade ao trabalho de vocês através do antigo P2P, né? Marketing boca a boca. Agora, com a era digital, e vocês estão muito ativos e presentes nas redes sociais, o que mudou? Ao modo de mostrar, ao modo de falar? Como é que vocês conseguem ser acessíveis para um público que não entende nada de engenharia, nada de arquitetura? Como é que vocês conseguem fazer? Vocês pensam nisso? Calma aí, eu não vou falar para o engenheiro, porque às vezes o marketing, eu cometo esse erro às vezes. Eu falo para profissionais do marketing, eu uso termos técnicos para profissionais da publicidade, mas o meu público-alvo não é o profissional de marketing. O meu público-alvo é alguém que tem desejo em contratar a agência, contratar para um treinamento. Vocês se pegam falando também nesses termos técnicos ou não? Não, eu não gosto de falar no termo técnico porque não é o meu público. Então, quando eu vou e vejo que tem um chanfradinho aqui na pingadeira, que às vezes ninguém sabe para que serve, eu faço questão de mostrar. Chambradinho na pingadeira. Na verdade, tem. Sensacional. A sua janela, agora ela o mineiro tem um granito. veio. Agora o mineiro veio, não? A sua janela tem um granito. Não tem uma basezinha de granito, a janela está aqui. Então, do lado de fora, ela tem que sair um pouquinho para fora. E embaixo dela, ela tem que ter um rasguinho para a água da chuva bater, fazer isso e não escorrer na parede. Gente, então, às vezes, eu falo assim, eu falo desse jeito, gente, sabe esse rasguinho? Eu falo rasguinho, eu falo do jeito que todo mundo entender. Uma coisa, né? Tá vendo esse rasguinho aqui? Mostra, filma. Gente, isso aqui a água bate, ela faz isso, ela desce. Isso protege a sua parede. Então, às vezes eu vejo, já... Que legal, isso é um conteúdo bacana. Eu já fiz piso drenante, olha só, um piso drenante, que aí fiz o teste na própria obra, eu coloquei o piso, o próprio cliente jogou um balde de água e a água passava pelo piso. Então, isso é uma coisa sustentável e maravilhosa, você fica com um piso lindo e sem impermeabilizar o terreno, né? Que o grande problema é a impermeabilização mesmo das cidades. Então, na verdade... Você me ensinou isso, Marcelo. Que isso? Eu não posso deixar de falar, não posso deixar de falar, porque eu não tinha essa visão, né, do quanto o marketing, de quanto você ter essa coisa de falar, do quanto você se mostrar é importante e do quanto você humanizar. Perfeito. Sabe, o seu jeito de falar. Não gosto de falar em termo técnico. Perfeito. Não, e sempre a gente fala, né, que muitas vezes, né, às vezes uma empresa, ou alguém que está começando uma empresa, começando alguma coisa, eu sempre falo. A gente dá dica. Procura o Marcelo. Procura o Marcelo. Interação. Poxa, vai ver lá. Porque a gente fala muito. A própria academia que a gente está fazendo ginástica, coisa horrível, antiga. Nós estamos treinando, né? Ginástica condena a idade. Não é idade. Ginástica, é treino. Aí a gente vê que ele posta mesmo stories às vezes, e ele fica falando que quer crescer. Eu falei, Emerson, não. Posta mais stories, mostra a sua cara, entendeu? Procura mostrar Procura o Marcelo, segue ele, sabe? E aí a gente fica incentivando várias pessoas. As pessoas ainda não entenderam que a rede social é a nova televisão, né? Sim. Então as pessoas, o que elas assistem na televisão? É entretenimento, né? É diversão, né? E você quer divertir, você quer informar, você quer ser informativo, mas você também quer vender alguma coisa. Então, o Stories tem essa função de você
de alguma maneira ser informal, ser humanizado, mas pro fundo, no fundo, levando para o feed para você vender o que você quer. Exatamente. Então, stories a sua realidade, o seu dia a dia, que vocês fazem bem, é a chegada na obra, é falar do produto, é falar de uma qual é o nome mesmo? Pingadeira. Uma pingadeira. Então, é chamar a atenção para aquilo que tu vende. Para ele falar assim, porra, que legal. Deixa eu ver o feed, ver o que eles fazem. No feed, sim, você pode tratar de maneira mais formal, você pode estar vendendo o teu serviço de uma maneira mais objetiva. Sim, mas vocês fazem muito redondinho. Então, você precisa entender isso. O feed... fazendo uma analogia novamente com a pesca, olha que eu não sou pescador, acabei usando o exemplo de pesca para o meu convidado anterior, mas o Stories é onde você vai jogar a isca, você vai jogar para o peixe, né? Mas é lá no feed que ele vai saborear realmente a iguaria, né? E a gente tem que estar sempre atento às suas dicas, né? Porque a gente vê que isso muda muito e você está sempre atento. Antigamente era ano, depois meses, agora toda semana tem alguma... Praticamente então, muda. Às vezes eu falo, você viu o que o Marcelo falou hoje, a gente tem que ficar atento. Então, assim, tem que ficar atento ao seu conteúdo também, né? Porque você está sempre trazendo o que a gente tem que ficar atento, para a gente ficar sempre... antenado, né? Atual, isso muda tendo muito. Visibilidade, o seu produto ser alcançado. Antes né? era muita hashtag, depois diminui, depois nananã, e a gente está sempre atento ao conteúdo mesmo. Aí foi interessante você falar isso, porque a última atualização, que foi inclusive ontem, o Zuckerberg, tudo que é inativo, né? Tudo que é nativo, tudo que é original, tipo o teu som, ele tem que ser original do teu vídeo. Se você colocar uma música, uma trilha de fora, não é mais nativo, é inativo. Então, tudo que é inativo, tudo que é externo, ele vai diminuir o alcance da tua publicação. Então, ele está forçando que você seja o mais autêntico possível. Deixar a sua voz, às vezes. Exatamente. Então, está forçando isso muito em função do TikTok, que trabalha muito bem isso, né? Mas a gente precisa entender que se você tem um excesso, não digo excesso, mas você tem um volume de conteúdo como humanizado de vocês, tenta evitar botar música. Agora, vai vender, vai falar de uma maneira formal, aí capricha na trilha e você pode usar para campanhas publicitárias. Mas a tendência cada vez mais é o Instagram ser um local de realmente socialização. As pessoas verem como você faz, como você é. Então, repostar um conteúdo já não vai ser mais possível. Ou ele vai cair totalmente o alcance da tua publicação. Ele não é seu. Ele não é nativo, ele não é... Aquele remix que tem dele já não é uma coisa legal. Só se você aparecer no remix. Aí a dica é essa. Mas se você colocar o remix de um conteúdo de outra pessoa, praticamente não vai aparecer para os seus seguidores. Aí você vai perceber que o teu alcance, porque não é original, você está copiando. Exatamente. Então coloca a sua cara, faz um remix mostrando. Né? Mas esse olhar atento a sempre o que o público da gente pode achar interessante, eu adquiri. Né? Eu antes andava tranquilamente pela rua olhando vitrine de loja. Agora eu fico observando o que pode ser um conteúdo para o meu público. Que bacana. Você virou uma profissional de marketing. Meu Deus do céu. Eu acho que sim. Vocês são os culpados. Eu acho que sim. Eu falo, Marcelo mudou, que a gente faz. Não para. Olha, Marcelo, você não tem ideia. Que legal, que legal. Não tem ideia da importância. Pô, eu fico muito feliz, a Vanessa também, enfim. Vocês foram, assim, essenciais na nossa vida. Que bacana. Essenciais mesmo. Nessa mudança nessa virada chave, de chave. E vocês participaram dos 2 eventos que nós fizemos em Niterói, cursos, participaram do simpósio e aí foram leitores também do livro, né? E vocês compartilharam. E a gente presenteou também. Já presenteamos já. Eu sei disso. Esse livro, ele tem alcançado um público até fora do país. O Jefferson estava semana passada aqui, eu fiz também um episódio com ele. E ele disse, Marcelo, em Portugal, tem um cliente na Alemanha que recebeu. Cara, é incrível, né? Como é que você alcança, como é que você atinge, né? Tem que atualizar agora, tem que fazer mais uma edição. Tem que atualizar. Eu acho que mudou muita coisa, né, Marcelo? Mudou muito. Mudou.
dentro, vamos falar novamente dessa questão do conteúdo, das postagens. Vocês trabalham com mídia paga, com tráfego pago? A gente chegou até a conversar, acho que... Pouco, Marcelo. Pouquíssima coisa, cara. Pouquíssima então é mais orgânico? Mais orgânico. Eu vou te falar que é 90% orgânico. Foi agora no fim do ano, né? Que a gente fez resolveu impulsionar umas duas. Alguma coisinha. Mas dentro do Instagram. Dentro do Instagram. Não. Google já fizemos. Já fizeram? Muito tempo atrás. Bem no início, quando a gente começou na pandemia. Antes de ter Instagram, antes de ter nada. No então, site, quer dizer, né? o Google também teve uma boa aceitação. Foi. Né? No Google Meu Negócio, vocês estão bem ativos, vocês estão presentes. A gente tem, né? muita gente chega pelo Google. Porque eles olham nossos depoimentos de clientes. Sim, ainda é necessário estar a pessoa sempre olha, colocando essa prova social, essa validação do seu cliente. Porque o cliente, eu sempre peço, poxa, terminou a obra? Eu mando o link, aí quando eu olho, um depoimento maravilhoso com foto. Tem cliente que fala a casa mais bonita da rua. Que legal, que legal. E coloca a foto. É isso aí. Então, eu acho que hoje em dia, dentro de uma jornada de decisão de compra, eu acho que até uma criança, antes de comprar um brinquedo, ela está pesquisando se o brinquedo, né? Então, a gente vai no Reclame Aqui, a gente vai no Google, a gente vai em tudo, tá na mão. Exatamente, tá na mão. Então, sabendo disso, sabendo que dessa jornada de decisão, a última etapa, ele vai validar, saber se o Reclame Aqui fala alguma reclamação, se tem algum cliente falando mal nas redes sociais. Então a gente precisa cada vez mais valorizar o conteúdo de validação, que todo mundo chama de prova social. Então, e Avatar, o Laércio e a Andréia, eles trabalham porque existem muitos clientes satisfeitos. Então, quando você faz um bom trabalho, facilita, é um conteúdo que está pronto. Você não precisa pagar nenhum profissional para editar. Não. Você geralmente você coloca na íntegra do jeito que está para a coisa ficar mais verdadeira por cima. Então, gente, preste atenção nisso. Né? E de qualquer segmento. Eu falo que é vida real. Acho que é qualquer segmento, Na verdade, qualquer segmento que a gente procura, né, dentro da internet, né, que a gente vai estar buscando ali alguma coisa de algum produto, a gente vai estar sempre fazendo consulta. Né? E essa consulta, né, validada pelo Google ou validada pelos clientes, né? Pelo próprio, né, Facebook, muito pouco, né? Porque o Facebook a gente pouca Mas aí coisa. O público de vocês, como é um mais público pelo Instagram. Ele não está um pouquinho no Facebook? Vocês não têm contato pelo Facebook? Pouca coisa no Facebook. O público maduro ele está migrando também para o TikTok, para o Instagram. TikTok você tinha presente? A gente não tem. Não, a gente não tem. Eu pensei que eu tinha. Mas pessoal, vocês têm? Não, eu tenho, mas a gente nem mexe nele. Mas Avatar vocês não, da Avatar eu tenho. TikTok eu tenho. Não, tem o TikTok, só que eu não coloco nada lá. Porque não dá nem tempo. O perfil de conteúdo de vocês, ele casa muito bem com o TikTok exatamente por essa questão da humanização, da coisa da improvisação, da coisa natural, nativa. Vocês têm muito conteúdo nativo. Sim. Então eu acho que vocês poderiam estar se aventurando. Por quê? Porque essa migração do público maduro ir para o Instagram, ele está indo agora para o TikTok. Né? Pelo excesso de tráfego pago. Então o comportamento hoje do público nas redes sociais, especificamente no Instagram, é porque a cada 10 conteúdos, 5 é de tráfego pago. 5 é de anúncio. Então tá ficando chato. Então fica chato, né? Ele tá indo buscar pesquisa, está indo buscar conteúdos mais atrativos que prende a atenção dele no TikTok. Entendi. Então eu sugeriria para você estar investindo isso. São conteúdos mais rápidos, apesar que lá você pode colocar até um conteúdo de 5, 10 minutos, mas não vira. Então, conteúdo de chegada de obra antes e depois. Legal. Porque, e os hashtags lá tem muito mais força do que o hashtag do Instagram. Boa. Então, o tagueamento no TikTok, vocês são usuários do TikTok também? Vocês só têm a página lá? Pouca coisa, eu vejo muito pouco. Mas é maluco, se vocês começarem a andar, é um vício. Aquilo é um vício. Eu uso muito pouco. O algoritmo lá é uma coisa absurda. Então, se vocês entrarem e colocar engenharia civil, e vocês colocarem engenharia civil Niterói, vai começar a aparecer um monte de coisa. Vai ser uma coisa absurda. O tempo todo no timeline. Então, o algoritmo, ele favorece para quem trabalha com esses tagueamentos de serviço. Sim. Entram lá, desenvolvam,
reposta aquilo que foi legal no Instagram. Eu acho que é uma boa estratégia. Lá, né? Ah, Marcelo, é mais um trabalho, é mais uma rede. Não. Pega o que mais vingou no Instagram, reposta no TikTok e me fala depois. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que vocês vão ter um bom resultado. Pegar o que a gente postou no Instagram, que a gente viu que o público gostou e transferir ele lá vale a pena, vale a pena, porque não é repetitivo, né? Não seria. Não, público é diferente. Não. E essa coisa estática esquece. TikTok, coisa estática, imagem estática, não vinga. Né? Mas eu acho que dentro de vocês buscarem um público novo, o TikTok é um bom canal. Entendi. Porque eu acho que a ideia é essa, né? Sempre buscar um público novo, não só seguidor, mas um público que vai indicar avatar, que vai fazer como esse cliente, né? Poxa, eu sempre desejei. Mas um dia eu vou construir. Eu falei, cara. Um cliente que está lá no Canadá, né? Você fica pensando isso, né? Tá certo, ele vê as redes sociais brasileiras, né? Mas ele está lá no Canadá, cara. Isso é sensacional. Né? Vocês vão para o Canadá fazer obra? Pois é, né? Se vocês vão aqui para Minas, vão para Bahia, né? Canadá, poxa, cara, é um trenzinho a mais só. Pois é, né? Se o Marcos me chamar, eu... Opa, Marcos, você tá assistindo, então esse é um convite. É um cliente que... A gente acabou conhecendo depois e foi maravilhoso. Que bacana, que bacana. Família é muito legal. Em breve está entregue lá, se Deus quiser, mais uma casa da gente. Né, legal, em Vassouras. Legal. Gente, o que a gente tem muito discutido em rede de conversas, em papo, em clube de vinho, é a questão da geração, dessa nova geração. Né? O público de vocês está renovando, né? Um público novo que está casando agora, um público jovem, um milênio. Isso, né? Tem muita gente casando, querendo a casa. Vocês conseguem falar com esse público mais jovem? Eu acho que o maior desafio hoje, pessoas maduras como a gente, né? Como é que eu vou me comunicar para esse jovem que não tem tanto critério técnico? Vocês têm essa diferenciação ou não? Vocês vão lidar da mesma forma? É muito engraçado, porque às vezes eles estão tão acostumados a fazer aquele negócio de tela compartilhada e fazer reunião online e tudo, aí a gente fica assim, olha, ensina pro titio aqui como que funciona. Que o titio aqui não sabe compartilhar a tela, não. Aí eles morrem de rir, sabe? Falou, olha, isso aí eu não entendo. Aí teve um que me falou assim, olha, vou te ensinar uma coisa nova. Me ensinou como gravar a tela. Eu falei, caraca, eu vou te dar um desconto no projeto. Você me ensinou uma coisa maravilhosa. Que bacana. Então, assim, a gente lida meio que natural. Porque, olha, eu não sei fazer isso, me ensina. Aí eles ensinam a gente, sabe? Então... Mas vocês não se deparam com mais uma característica dessa geração, que é, mas eu vi no Google que essa casa, eu vi no Instagram que o engenheiro... O engenheiro tal falou que assim vai economizar mais, só que aí eu pego e falo assim, gente... A vida real é um pouquinho diferente, né? Às vezes tem coisa que às vezes não funciona. Não funciona, é exagerada, né? Eu acho que tem muito conteúdo de muito jeito, né? Tem gente querendo vender como construir, né? Sabe? Como construir barato. A pessoa, eu estou fazendo o curso do engenheiro tal, ele disse que tem que fazer assim. Falei, cara, não dá certo. Eu estou há 20 anos fazendo isso, fazendo obra. Aí teve uma que eu fiquei debatendo com o cliente, ele, tá, entendi. Eu falei assim, cara... não que a gente também não aprenda com o conteúdo dos outros, né? Lógico. Segue muito engenheiro, então a gente tem muita coisa também que a gente busca também de conhecimento, né? Às vezes eu vejo um jeito de impermeabilizar laje que eu mando para ele, olha o que esse cara tá fazendo, que interessante. Ainda tem coisa nova? Tem muita coisa. Que as pessoas podem... Tem tinta nova, tinta emborrachada, tudo. Muito material novo, cara. Muita coisa nova. Tem gente muito boa no mercado, inovando. Então a gente está sempre atento. Isso é interessante, né? Nada vai substituir a criatividade e a competência de vocês. E para mim, o grande diferencial, se eu for procurar uma construtora para construir ou reformar, eu quero a competência. Mas você se colocar no ponto de que eu estou aberto para novidades, eu estou aberto para novas técnicas e usar minha competência, porque aí você tem uma vantagem também do cara que está começando agora. Ele pode vir com uma nova ideia e tal, mas calma aí, a competência para praticar essa ideia. Filtrar aquilo dali. Você fala assim, será que isso aqui vai dar certo? Essa semana passada eu li que a engenharia civil está diminuindo. Entendeu? As pessoas não querem mais fazer... O número de profissionais... Não querem fazer engenharia civil, porque é um curso muito puxado, entendeu? É um curso muito caro?
comparando com... Não. É um curso desgastante, porque assim, é cálculo, você tem que virar à noite estudando. Cada vez o jovem hoje, ele não quer muito isso, ele quer a qualidade de vida. Perfeito. Né? Então, perfeito. assim, a gente sabe como foi estressante fazer um curso desse, de virar madrugada, porque a gente tinha que virar à noite estudando, porque tinha uma prova de pontes. Eu tinha que calcular uma ponte em 4 horas. Então, você tinha que virar a madrugada estudando, sem levar a calculadora, né? Época, e não podia decorar a fórmula. Não, só calculadora científicazinha. Aquela científica aí. Então, eu virava a madrugada, eu tomava um banho, um café e ia para a prova, né? Então, é coisa que o jovem hoje, eu li essa matéria, né? Que ele não está buscando essas coisas, ele quer uma coisa mais rápida, que dê mais dinheiro. A exata está cada vez... A exata está em decadência. Tá em decadência. Então, para gente que vem o jovem está ficando preguiçoso. Preguiçoso. A verdade é essa. A gente não vai ser cancelado. Mas o fato né? O jovem, até em função derivado à era digital, né? É tudo muito a essas ferramentas digitais... ele quer coisa rápida. Se a gente falar da IA hoje. A IA hoje, eu produzi, eu joguei até num grupo VIP lá do curso, que eu produzi uma imagem e coloquei a animação da imagem. Eu não achava em banco de imagem uma astronauta mulher, foi pro Dia das Mulheres, uma astronauta mulher que estivesse olhando um foguete decolando, que a minha marca é o Bora Decolar, então eu queria fazer essa associação como uma profissional mulher, né, decolando. Eu não achava por nada, eu não consegui pelo Photoshop. Eu falei assim, vou partir para IA. E ficou incrível. Ficou incrível. Um trabalho que demoraria 2 ou 3 horas para construir um personagem e tal, me levou nem 5 minutos. Isso então, é impressionante. Aí fica imaginando, né? É ver o TikTok, né? O TikTok é tudo muito curto. Então, uma vez eu vi uma psicóloga falando que o adolescente, o jovem, ele quer tudo muito rápido. Né? Então, o consumo dele, os vídeos do TikTok são coisas rápidas, né? E talvez ele olhe para uma engenharia e, tem que fazer muito cálculo, tem que fazer isso. Então, ele, não, vou fazer outra coisa. Vai ser muito demorado. Muito demorado, é muito desgastante. Eu vou ter que pensar muito. Tem risco coisas muito grande. Né? Então, eu fico imaginando. Eu vi a decadência mesmo, o pessoal procurando menos a engenharia civil. E vai faltar. Olha, que vai coisa... faltar. Eu acho que tem muitas profissões que... corre esse tipo de risco. A profissão do professor, do educador, né? Sim. Sou casado com uma professora, tenho filho pedagogo, tenho uma sobrinha, então uma família sabe como é difícil ser professor. É muito difícil. E ela mesmo fala, cada vez menos, né? Ninguém cada quer vez mais ser professor. Cada vez menos pessoas estão escolhendo essa profissão. Você imagina um mundo sem o professor. Vai perder totalmente a base, Você imagina isso? Que loucura. É uma loucura. Você como engenheiro, você consegue também identificar isso? A gente tá falando, você está falando na perspectiva de arquiteto ou não, de um modo geral, André? Estou falando de um modo geral mesmo. Porque... né? Eu acho que eu compacto com essa... a dificuldade matemática tanto do arquiteto quanto do engenheiro. Porque eu fiz a engenharia, né, toda. Perfeito. Né? Ela então tem eu muito sei, essa visão, né? Eu sei como é difícil, como foi difícil. E como eu conheci ele na engenharia, eu era um pouquinho malandrinha na época. Então... ele já era mais estudioso, então quando eu conheci ele... O CDF da casa é ele. Era ele. Ele sempre... eu tinha que estudar muito antes dele chegar para estudar comigo, para eu acompanhar. Então, eu sei como era difícil eu acompanhar aquele raciocínio, até o dele também, que sempre foi mais rápido do que o meu, que ele assistia a aula e guardava. Eu precisava de ficar ainda mais um pouquinho. Mas aquele seu caderno me salvou várias vezes. Eu vendia caderno, porque eu anotava tudo, o professor respirava. Toda anotadinho, cara. Você vê que é um casal de profissionais que se completam, né? O caderno me salvou, cara. O segredo do sucesso da Avatar é isso aí. E a gente sai pra viajar, em vez de ficar vendo paisagem, a gente fica passando a mão nas coisas. Olha que legal. Eu fico imaginando, imaginando. E o assunto em casa é só isso. É mesmo? Não, fica chato, coisa. Não? Porque a gente gosta do que faz. Mas vocês não trabalham juntos assim, né? Ou tipo, vocês estão o dia inteiro juntos? Até porque não, o dia inteiro não. Porque as atividades são diferentes, né? Então acaba que... Porque ela fica mais no projeto e eu fico mais em obra. Aí, às então vezes, acaba que eu tô indo mais na obra, né? Então o meu dia a dia é mais pegar o carro, andar, não sei o quê.
Aí de vez em quando eu pego ela, né, e levo ela para poder andar comigo. Ver o sol. Porque senão ela fica só dentro de casa. Sério? Pensando nos conteúdos. Não, e assim, trabalhando mesmo, né? Então porque o computador, né, em cima dela, então a criatividade, ela tá dentro ela tá toda hora em cima do computador. Sem dúvida. Então ela vai em cima do computador o tempo, tanto que ela não pensa mais em papel. Não consigo pensar no papel. Eu só penso na tela. Só na incrível. E como é que você faz? Eu não penso no papel. Isso, né? Muito engraçado. Não me dá um papel, porque eu não consigo desenhar. Não desenha mais no papel. Eu penso só na tela. Mas a ferramenta, ela te favoreceu isso? As ferramentas hoje te substituem o papel? Substitui o papel. E substitui bem o papel? 100%, eu acredito. Porque ali eu tenho a escala exata. Né, eu tenho como fazer um 3D exato, né? Então a pessoa ela vê. Você pode até dimensionar com tipo, esse projeto na chuva, você consegue fazer? Existe como você rodar ele, né? Maquete realista para poder você mostrar a posição do sol. Né? Você então, naquela determinada época do ano, o sol vai estar aqui. Entendeu? Eu consigo girar o sol e ver no outono, na localização do terreno dele, se a piscina dele vai pegar sol. Caramba, que bacana. Né? Que então, legal. Essas ferramentas elas ajudam muito, né? Ajuda também no cálculo estrutural também, né? Porque é uma ferramenta que também a gente fazia tudo no dedão, né? A gente é do cálculo estrutural no dedão, na calculadora. No programa, né? Então, desenho, a gente veio do desenho na prancheta. Né? Aquela nossa prancheta época de nanquim. O pessoal vai saber na cidade. Vai saber, fácil. Mas é isso aí, gente. Mas experiência, a gente veio da evolução do nanquim. Uma reconstrução, vocês se reinventando, vocês acompanhando as mudanças do mercado. A gente se reinventou várias vezes. Qual o futuro hoje da engenharia civil? Qual o futuro hoje? São mais prédios, menos prédios? Pessoas estão voltando novamente em função da pandemia para casa. O que vocês acho que tem de visão aí? Viajando do jeito que vocês viajam, qual é a tendência lá de fora? A gente está atrasado em termos de... Fala um pouquinho de futuro. A gente está um pouco atrasado em termos de sustentabilidade mesmo. De tecnologia, né? Porque assim, acho que alguma o coisa brasileiro, assim. Ele quer tijolo. Ele quer ver o tijolo, ele quer ver a viga. Agora a gente vê que lá fora é tudo aquela coisa mais limpa, é uma obra mais limpa, né? O drywall, né? Sendo que aqui o brasileiro não aceita, porque aquela coisa, eu conto aquela história dos 3 porquinhos, né? Quando a gente veio da casa de madeira, muita gente ficava batendo na parede para ter a sensação que era seguro. Sendo que aqui a gente não tem furacão, não tem segurança nada. Hoje, aqui pelo menos na nossa região, é falar que a casa é uma alvenaria. Ninguém aceita. Você fala assim, eu vou fazer um sistema steel frame, né, que seria, né, a madeira com... Não, madeira não, desculpa. O aço, né, com as placas cimentícias e o drywall e tal. Eles não aceitam. Eles acham que é mais popular. Então, né? Não tem aceitação. Então, a aceitação, ela é menor. Né? Vamos dizer que não aceita, né? Tem muita casa sendo construída assim. Acha que o lobo mal vai... o lobo mal vai soprar. E o preguiçoso que vai... Que lembra que o preguiçoso... ainda é o que manda mesmo, né? É o que manda. Caramba. O pessoal quer ver o tijolo concreto, sabe? Eu vejo muito nessas séries norte-americanas, até na Europa também, coisa mais, utilizando mais vidro, mais coisa aberta, mais sol natural, a questão da sustentabilidade mesmo, né? Incorporando mais com o ambiente, a iluminação natural, a iluminação, a floresta, ou a parte arborizada, árvores entrando dentro da casa. Na verdade, nos meus projetos eu sempre faço questão de olhar o terreno e ver o que a gente tem de natureza em volta para eu poder abrir uma janela, abrir uma clarabóia, né? Eu faço questão. A casa de vocês anterior, que vocês venderam, é um bom exemplo. Legal, né? Gente, eu tive a felicidade, o privilégio de visitá-lo, de conhecer a casa do Laércio. Né? E tinha exatamente essa coisa casada, o jardim interno. Até hoje a Adriana fala. Até hoje a Adriana fala. Aquela casa é muito bonita. E aquela casa foi na época da pandemia, então a gente migrou para o atendimento em casa, né? Porque aí a gente começou a atender funcionou como um... Na verdade, eu repliquei aquela casa, né? Umas 3 casas. 3 vezes. Porque a pessoa ia lá com uma ideia amava, e falava, eu quero essa casa. Perfeito.
construíram uma piscina ali atrás, que eu Fizemos uma piscina. Eu não voltei na casa. Fizemos. Mas vocês fizeram e venderam depois a casa. Na verdade, a gente nem queria vender. Uma pessoa passou lá e falou que era essa casa. Aí eu coloquei preço, vendi. Olha, é incrível, né? Como tem coisas que marcam, né? Tem algumas coisas que marcaram. Para Adriana foi aquele ambiente, aquele jardim ali interno. E toda vez que eu tomo um café diferente, eu penso no Laércio. Pois é, né? Cara, tem coisas que característica. Ainda tem a máquina? Ainda tem a velha máquina. De torrar. Eu torrava o grão, né, em casa, né? Hoje eu não torro mais porque a gente está morando num apartamento. Ah, sim, vocês estão... Então, a gente foi para um apartamento, porque eu vendia aquela casa sem estar... Né? Eu pensei que vocês tinham para uma outra casa. Não deu tempo de construir. A gente não fez outra casa. A gente, na verdade, está nesse apartamento, né? Que a gente fez uma reforma geral nele e está lá. E não construímos outra casa ainda. Sim, sim. Mas a gente ainda tem esse terreno para fazer. Buscar um terreno, de fazer uma outra casa. Aí eu parei de fazer o café, né? Porque eu torrava o café lá. Aparecia todos os vizinhos para tomar café. Que delícia, que bacana. Legal, agora que seria muito bem-vindo, porque café pronto, moído, tá né? caro, na hora, né? Você imagina, cara. Mas, né, a gente, na verdade, ficou com medo na época da pandemia. A gente fechou o escritório, que era na rodovia, e começou a atender em casa. E a gente teve medo. Será que as pessoas vão acreditar na gente, a gente atender em casa? Como assim? Olha que interessante. Sabe? Eu tinha esse medo. Só que aí eu peguei e arrumei um cantinho para ser o escritório, com um sofazinho e tudo. Quando o cliente entrava, ele sentava na mesa da cozinha. Ele não ia pro escritório que a gente tinha arrumado. Se sentia mais confortável. E aí eu comecei a atender na mesa da cozinha. Olha, que bacana. Aí o Laércio lavando louça, pegava o café, que aí... Não, o Laércio então, ali torrando aquele café ali... Sabe? Aí eu estava fazendo um pão de queijo, fazendo um bolo, colocava na mesa. Então, assim... Começou a virar o diferencial nosso. O do medo que eu tinha de atender dentro de casa e não ser um escritório... Acabou sendo uma vantagem. É vantagem, porque a pessoa vai na minha casa. Que legal. Olha que bacana que a gente pode estar tirando isso como lição para... Vamos fazer analogia para o Instagram, para as redes sociais, né? Imagine o Instagram como a sua casa. O seu escritório, a vitrine da tua marca, a vitrine da tua empresa. Como é que você quer ser visto? Como é que você quer que o seu público que não te conhece te conheça? E de maneira verdadeira, com propósito ali do teu negócio. Então a gente está falando que o Laércio e a Andréia levou, em função da pandemia, o seu escritório para dentro da sua casa, e ali eles construíram uma estratégia, construíram uma história para receber o teu público, que acabou aquilo que eles acharam que seria um desvantagem, que seria um arriscado, foi a grande vantagem, foi o grande diferencial que vocês abraçaram. Eles sentiam familiar de vocês. Olha que bacana. Então vamos aprender com dois mestres aqui na arte de encantar o seu cliente. Que era um medo, hoje é um diferencial. Que bacana. É bom a gente receber as pessoas em casa, né? No nosso, a gente fala home office, né? A gente fala. Mas é a nossa mesa, cara. É a nossa mesa. É a nossa mesa. Então quer dizer, a gente chegou um casal de cliente com um filho autista e ele tinha um pouco de receio de chegar perto de mim no início, mas eu sempre... Isso ainda na casa? Agora no apartamento. No apartamento atual. E eu sempre ficava querendo chegar pertinho dele e ele ficava sentado no sofá com a mãe. Quando eu fui entregar a casa, eu olhei para ele, ele virou para mim e falou assim, quero um beijo. Olha que bacana. E aí ele veio e ficava me dando beijo. É raro. A mãe dele, que é uma cliente maravilhosa nossa, virou amiga e tudo, ela falou, Andréia, que evolução ele te pedir beijo, sabe? Porque ele não faz isso com qualquer pessoa. Então, a gratidão dele por ter feito a casa nova dele, ele via aquilo tudo, né? Eu pintei o quarto dele de uma cor azul e a mãe dele falava, ele está dormindo maravilhosamente bem. E até nisso vocês pensam na construção do projeto. Na cor que tranquiliza. O tipo do projeto que foi feito, né? Para que ele se sentisse bem ali que dentro. Sensacional. Porque para ele não cair da escada, acordar à noite, né? Sobressaltar. Então, assim, ela me falou, Andréia, a primeira noite na casa, ele dormiu a noite
toda. Isso, você deve ser emocionado, né? Eu falei, caramba. É muito legal. A cor que você escolheu para pintar tranquilizou ele demais. Eu falei, que legal. Bingo, né? Gente, aí está a importância, novamente falando sobre a competitividade. Né? Vão ter grandes empresas, vão ter grandes marcas, mas poucas são aquelas que atingem esse nível de entender o seu cliente, de entender o seu público-alvo e fazer e transformar a vida deles, né? Porque a gente está falando que sonho de uma família. De uma família. A gente faz parte da história de muita gente. Cada família ali e vocês tem acabam... um sonho e a gente participa dele. Né? Isso é... Todo mundo faz questão que a gente visite. Visite depois, toma café. A gente fala, né? Consultora Avatar construindo sonhos. Né? Realmente. E eu acho que a gente constrói sonhos. Né? A gente não está construindo só uma casa de alvenaria. Cada um está construindo uma história. E uma história que pode passar para gerações. Uma casa. Sim. Existem casas que passam de gerações. Sim. Né? Vocês têm noção? Às vezes vocês conseguem alcançar isso. Eu estou construindo algo que está para a eternidade. Outro dia eu passei numa casa e lá estava escrito 1919. Eu pensei, certamente é em Minas isso. 1919. Não, aqui. Era aqui? Aqui em Niterói. Acho que o carioca ele não valoriza a sua história. Eu olhei o negócio. Isso me revolta. Uma casa antiga. Aí eu pensei, cara, eu fiquei Alameda? Eu fiquei fazendo quanto fiquei tempo curioso tem essa agora. casa, cara? Passo tanto lá. Não é? Aí eu falei assim, 100 anos já tem, né? Mas eu não tinha pensado por esse lado ainda, não, é verdade. Não, 1900, é isso mesmo, 1919. Centenária, passou do... da casa passar para geração em geração. Aí eu falei, centenária, cara. Isso, imagina o que se passou numa casa dessa. Que conta história. Aí eu fico pensando, né, daqui a 100 anos, será uma casinha minha lá? Né, o cara vai passar lá na frente para olhar. E a gente assim, lembrar, olha tempo? Só, que tá bom. Podia, mas eles colocavam o ano, né? O lar doce lá podia ser... construído pelo Avatar. Mas é engraçado que eles colocavam um ano, né? Hoje a gente não coloca mais. É verdade. Engraçado. Mas sempre colocavam? Pois é, a gente vê antigas, essas casas antigas com isso, né? Em Minas tem muita casa com escrito tem. O ano, né? É incrível. A gente até uma vez pensou em fazer uma plaquinha da consultora Avatar e colocar o ano ali embaixo. A gente podia fazer isso. Né? Eu acho. Quem sabe? Eu acho que tem projetos que cabem bem, né? Isso. Poxa, claro. Vocês entregam algumas casas lá, projetos que eu vou falar assim, eu fico tão encantada, a Adriana, minha esposa também, ela fica tão encantada e merece a assinatura de vocês, merece o autógrafo de vocês. Tem uma visão, né? Tipo assim, a André, o jeito que ela projeta, né? Esse jeito tem uma característica dela, né? Tem uma marca. Então sempre aparece alguma coisa assim que eu sempre falo assim, pô, é a marca dela. Que legal. Entendeu? É uma coisa que é diferente, né? Que bacana. Então sempre ela tenta colocar alguma coisa que vai lembrar alguma coisa. É o toque, é o tempero, é o tempero dela, é o tempero da Avatar. É o tempero, com certeza. Gente, estamos aí já, estourou, né? Tá em cima. Que maravilha. Em cima, né? Quando a gente conversa com amigos, quando a gente recebe amigos, vê a hora passar, nem vê, né? E se tivesse umas tacinhas de vinhos aqui, aí a gente ia virar a noite. Ia ficar conversando de muita coisa. Muita coisa. Tem muito papo muita ainda. História, né? Não, tem gente, muita história. muito bom demais recebê-los. Eu sei que vocês vieram de longe. Tava aqui tá com cliente ainda para as bandas daqui? Na verdade, quando eu tinha uma reunião aqui na Alphaville da Barra, né? Que eu, coincidentemente, eu falei, olha, eu vou estar na região, será que você pode atender a gente para tirar uma dúvida de um projeto? Posso sim, chega aqui 1h30. Ela está fazendo um projeto ali na Alphaville. Poxa, ali é muito bom. É lindo, cara, eu já visitei um amigo lá. Nossa, lindo. Um projeto, condomínio assim, projeto show de bola. Maravilhoso. Então aí eu tive que fazer uma visita lá para a arquiteta para ela me orientar sobre a altura e tudo, que tem várias alturas, vários parâmetros para a gente poder respeitar no Alphaville. E aí, coincidentemente, ela me atendeu hoje, e aí eu casei. Que maravilha. Em breve a gente vai estar com uma obra aqui, se Deus quiser. A gente ia vir para te ver, né? Na verdade, que bacana. Então é mais um motivo. Né? Mais uma desculpa de vocês estarem vindo aqui. Eu pensei que você vinha para patinar. Para patinar, né? Não, tô afastada da patinação um pouquinho.
Gente, muito obrigado pela... Mas eu vim pra te ver. Poxa, é uma honra, é um privilégio. É sempre muito bom estar com vocês. A gente precisa marcar realmente um tempo bom, chamar a Adriana pra gente tomar um vinho, se encontrar. A Vanessa, que está nos escutando, nos vendo aqui. Então a gente precisa nos reencontrarmos, né? O Rodrigão também, que eu tenho uma paixão grande também. Mas vamos marcar. Gente, muito obrigado. Vocês não podiam deixar de vir nessa comemoração dos 5 anos do projeto 3T. Vocês fazem parte. É uma semente que a gente sente muito orgulho do fruto que deu e está dando. E quem não conhece Avatar, que não conhece Laércio e Andréia, conheceu o trabalho, o projeto, se você está buscando hoje uma empresa de renome, uma empresa confiável, segura, é só assistir esse podcast, esse episódio, que vocês vão ter mais ou menos uma ideia do que é um case de sucesso para uma construtora. Tá aqui, Avatar, Laércio e Andréia. Só agradece o convite. A gente ficou muito lisonjeado mesmo de poder participar. E agora que eu estou sabendo que é o fechamento, né? Sim, fechando com chave de ouro a presença de vocês. A gente volta lá atrás de como tudo começou e está fazendo 5 anos da pandemia, né? Aquela loucura toda. E você trouxe a gente para esse mundo, né? Você abriu nossa mente, os nossos olhos naquele momento tão difícil que a gente estava trancado em casa e não sabia realmente como íamos sobreviver a partir daquele momento. E aí você ensinou para a gente que tinha um jeito, né? Que o caminho era esse e realmente... Não tem outro caminho. Não tem outra alternativa. É um caminho sem volta, e quem não está nesse caminho busca o Marcelo, busca o livro, porque não tem outro jeito. É verdade. Bill Gates, há 10 anos atrás, dizia, né? Quem não vai... vão existir dois tipos de empresa ou 2 tipos de profissionais. Aquele que está nas redes sociais, na internet, e aquele que não existe. Então você tem essas 2 opções, né? E é muito bacana, porque eu costumo dizer que quem está aqui sendo convidado nesse podcast são pessoas que eu sou fã, são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu quero muito bem, são pessoas do bem, e esse é o segredo. Me perguntaram no podcast que eu fui convidado, Marcelo, qual é o segredo do sucesso? O que você pode dizer para pessoas que estão começando agora? Ande com tubarões. Ande com pessoas boas. Ande com pessoas do bem. Ande com profissionais e pessoas do bem. Porque não tem outra dica melhor que eu possa dar. E esses 2 aqui são pessoas maravilhosas, que eu tenho muito orgulho em fazer parte desse ciclo. Você faz parte, com certeza, do embrião mesmo, assim, da nossa virada de chave. Que bom. E vocês também, aprendo sempre muito com vocês. Que bom. Imagina. Gente, obrigado. Show. Bom retorno para casa. Sim. E em breve é um caminho. Mas a gente não vê nem passar. Vocês curtem. A gente curte a travessia. Bota um YouTube. Coloca lá. Esse visual do Rio de Janeiro que mineiro adora. Eles também são fã de boas bandas, de boas músicas. Sim, do bom rock and roll. Depeche Mode. Fala. Gente, então, até a próxima temporada, e bora decolar. Show.